Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Dádiva e Gratidão. A dádiva que nos remete a uma ideia de desprendimento, de entrega, de doar-se em favor de alguém ou de uma causa. Na ciência, ela é considerada um modelo de ação social, onde são estabelecidas relações de liberdade, de obrigação, de interesse e também desinteresse. É uma explosão de sentimentos como generosidade, espontaneidade, alegria e gratidão. Aqui no podcast nós vamos conhecer organizações e movimentos da nossa cidade e também de toda a região, que atuam com alguma causa sempre visando o bem da coletividade, ainda que muitas dessas ações ocorram de forma individual. Eu vou fazer a minha audiodescrição. Eu sou Loriberto, homem branco, cabelo bem curtinho, olhos claros, um cavanhaque mais ou menos grisalho, e eu estou com uma camisa polo na cor azul escura. Quero convidar você para se inscrever no nosso canal do YouTube. Não deixe de curtir, compartilhar e também comentar nesse nosso episódio aqui e também nos anteriores, porque assim o YouTube, o algoritmo do YouTube entende que esse conteúdo ele é de relevância e vai distribuir para mais pessoas. Também nos seguir no Instagram, no Facebook, no Spotify em áudio e vídeo e também acompanhar os cortes lá no TikTok. Quero agradecer aos nossos patrocinadores, a Orplan Solutions, uma empresa de apoio às organizações na gestão, no plano de captação de recursos, na elaboração de projetos, na captação de recursos, no acompanhamento da execução e também na prestação de contas. Você encontra a Orplan Solutions nas redes sociais. Também a Doar Digital, uma super plataforma para captar doações para sua organização. É um sistema inteligente, fácil, automático e totalmente digital. Gerencie seus doadores e doações. Lá você pode receber por Pix, boleto, cartão e depósito de forma automatizada e economizando em torno de 80% do tempo em todo esse processo. Acesse doardigital.com.br e fale com o Kleber. E hoje nós vamos conhecer histórias inspiradoras por meio da Associação Catarinense Fio da Vida. É isso? Completinho. E para isso eu estou recebendo aqui com muita alegria a Rosemary Tiges. Isso? Sim. Tá certo? Ela que é a presidente da Fio da Vida. Marina Lima, ela que é doutora, pneumologista, idealizadora também de todo esse movimento, né? A Juliane Cavalheiro, cuidadora e voluntária. A Andréia Cruz, que é voluntária e também paciente. A Débora, que é cuidadora. O Charles, que é voluntário. E também o Adriano, que é paciente. A sala está cheia, a casa está cheia. A gente está aqui no estúdio Doutor Amadeu. Pedro está lá pilotando a máquina. E com certeza a gente vai ter muita história aqui para contar, muita história para ouvir. E que isso também seja inspirador para quem vai acompanhar esse episódio. Então, sejam todos muito bem-vindos. Obrigada. Começamos então com a apresentação. Bom, eu sou Marina Lima, sou mulher, loura, cabelos cacheados, olhos azuis, branca. Estou vestindo um vestido super cor de abóbora. E um prazer estar aqui mais uma vez podendo falar sobre esse projeto que é um bebê, é um filho e que tem dado um imenso prazer em todos nós de ver o desenvolvimento, a progressão e as oportunidades que vêm aparecendo em razão dessa ideia que nasceu uns anos atrás de uma forma completamente inesperada numa consulta com uma das pacientes que hoje está aqui. Legal. Vamos lá fazer uma apresentação rápida e depois a gente vai conhecer a história. Meu nome é Rosemary, conhecida como Rose. Eu sou alta, né? Eu tenho o cabelo curtinho e tenho olhos castanhos. Meus cabelos também são castanhos. E estou vestindo uma blusa do Fio da Vida. Ela é branca, com o desenho do Fio da Vida, que é verde com vermelho. E estou aqui para falar um pouco desse projeto lindo. Que legal.
Eu sou Andréa Cruz, sou morena, cabelos longos preto, uso a camisa do Fio da Vida, né? Branca, com emblema verde, e estou aqui para falar um pouquinho do projeto Legal. Fio da Vida. Agora a turma do fundão. Meu nome é Juliane, sou estatura média, mais para baixo do que para alta, cabelo loiro pintado, não é natural, uso óculos, estou com uma camiseta branca do Fio da Vida, e aí, sou voluntária e cuidadores de paciente. Eu sou a Débora, eu sou mulher branca, meu cabelo ele é castanho, cacheado, ele tá preso, com uma xuxinha com pérolas. Eu uso óculos, meus olhos são castanhos. Eu tô com um cordãozinho com o coração coreano e tô vestindo uma blusa cinza da Fio da Vida também. Eu sou cuidadora e sou filha de paciente. Meu nome é Charles, sou voluntário no Fio da Vida. Tenho cabelos castanhos claros, olhos castanhos claros, pele branca e 1,78 m. Legal. Meu nome é Adriano, sou mais ou menos alto, loiro, olhos verdes, puxado para mel. Estou usando uma camisa cinza, com o emblema da Fio da Vida verde. E bermuda preta. Legal. Legal. E sou paciente. Gente, sejam muito bem-vindos, né? Eu acho que temos muita coisa para aprender, principalmente, né? Eu sou curioso, eu vou fazer algumas perguntinhas, né? E claro, tudo tem um começo, né? Então, assim, como surgiu a ideia do que hoje é o Fio da Vida? Porque antes não tinha essa pegada, né? Isso surgiu posteriormente, mas como é que foi todo esse processo de até nós chegarmos aqui hoje? Então, eu estava num determinado dia atendendo a Andréia, lá no Hospital do Pulmão. A Andréia tem uma condição respiratória, eu sou pneumologista, e estava fazendo esse atendimento. E nesse dia a Andréia estava muito emocionada e muito triste, porque ela não conseguia se enxergar de uma maneira produtiva. Então, ela dizia para mim que ela estava triste porque o pulmão não deixava ela trabalhar, ela não conseguia levar dinheiro para casa, ela não conseguia ter uma profissão, e a vida estava passando e a condição respiratória dela impedia ela de exercer essas atividades que habitualmente a gente consegue fazer. E olhando para a Andréia naquele momento, me veio uma ideia, porque eu sabia que por melhor que fosse a medicina, que eu pudesse ofertar, a quantidade de remédios que eu pudesse dar para a Andréia, eu nunca ia resolver, eu nunca ia ajudar a Andréia, porque a medicina não tangencia esse outro mundo, que são as emoções, que são as outras coisas que vão acontecendo na vida da gente. A medicina hoje ela é muito focada em dar remédio. Então, o paciente chega, ele tem uma queixa, eu decodifico essa queixa e eu ofereço um tratamento medicamentoso. E o que a Andréia precisava era de um outro tipo de tratamento. E ali, nesse momento, eu olhei para ela e disse, não é possível que você não se veja como uma artista, porque eu olho para você e eu vejo uma mulher, uma artista. E a Andréia não enxergava assim. E aí eu pensei, Andréia, você faz um crochê que eu não consigo fazer. Eu sou médica, eu estudo há não sei quantos anos e eu sou incapaz de fazer os lindos trabalhos que você executa. Então, você não pode se ver de uma maneira pejorativa, né? E aí veio na cabeça a ideia de começar a resgatar a autoestima dos pacientes pulmonares, pneumopatas crônicos, através do artesanato. E aí eu convidei a Rose, que é um trator, e a Rose, o que você entregar na mão da Rose, ela vai fazer.
É impressionante a capacidade de trabalho dela. E ela representa uma associação de pacientes, que é a ABRAF, e eu pedi a ela, Rose, pensa na hipótese da gente tentar fazer esse trabalho, aonde a gente vai resgatar a autoestima de pessoas que estão se sentindo num fundo de poço, sem ser através de remédio, para que elas possam se reconhecer, se olhar como artistas. E aí o resto a Rose fez. Que legal. E Andréia, o crochê nasceu de onde? Como é que foi essa ideia? Como é que surgiu? O crochê, bem, Aliás, só resumindo, antes assim de tu falar, talvez vai dar para depois ver na câmera, né? Mas nós temos aqui vários trabalhos, né, que são desenvolvidos, né, pelos pacientes, né? Esse é seu, esse é o meu. né? Tem outros aqui que não sei, foi a Débora que fez, né? Débora. Esses outros, né? Aqui também temos alguma coisa, mas não é só isso, tá? Deve ter muito mais, né? Muito mais opções aí. Depois vamos falar também como você pode ter acesso a esses produtos também, né? Agora, fechando parênteses, agora vamos lá. Bem, eu vou resumir, eu morei em orfanato. E lá nesse orfanato eu aprendi artesanato, aprendi um pouco de tudo. E quando comecei a fazer, eu aprendi lá, aí eu me lembrei, quando a doutora me falou que eu era uma artista, aí eu me recordei que aonde que eu aprendi que foi no orfanato. Eu tive que voltar lá no meu passado para recordar o que eu podia fazer. E ali, a partir desse momento ali, que eu comecei a fazer os trabalhos que eu faço hoje, o fio da vida. Mas ensinar. ficou um tempo, então, sem fazer ou ainda fazia assim? Eu fiquei um bom tempo, que depois que eu conversei com a doutora Marina, que ela foi falando comigo, que daí eu fui aprender, não, eu sou capaz, eu vou fazer, né? Eu faço uma coisa melhor e fui cada vez trabalhando mais, e daí eu fui que eu vi que o que eu podia fazer, que é minha arte, é o crochê, e daí que eu entrei no fio da vida. Agora, eu tô curioso, assim, isso estava escrito na face dela, assim, que ela fazia crochê, ou como é que foi Na verdade, eu já tinha visto algumas coisas de crochê da Andréia e, assim, é uma capacidade linda. Eu não sei fazer isso, eu não consigo. E então, esse resgate dessa autoestima é que ia ajudar essa parte respiratória da Andréia. E ajudou, né, E Andréia? ajudou. Eu posso te dizer que ajudou porque, a partir do momento como a doutora e meu outro médico, eles viram a minha mudança. Porque eu andava muito em médico, vivia no hospital. E a partir do momento que eu conheci que eu era capaz e que eu podia fazer alguma coisa por mim, eu comecei a fazer o tratamento, mas não ficava tanto tempo internada ou com medicações, porque eu comecei a levantar minha autoestima. Então, foi muito importante eu vou aprender. Aprender, eu já aprendi, mas para mostrar um pouco o que eu sei. Então, para mim, levantou bastante a autoestima e o meu tratamento também melhorou muito, porque o meu emocional mudou. Melhorou bastante. Isso é chocante, assim, né? É emocionante, na verdade, né? Ouvir, assim, que uma coisa... Na verdade, o ser humano ele é complexo, né? E não é uma coisa, assim, tratar só o físico, não. Tem que olhar pro ser humano como um todo, né? Como ser integral, né? Tem lá uma alma, um espírito para quem acredita nisso, né? Precisa cuidar do emocional também, né? Que é coisa, às vezes... Enfim, precisa um estímulo, Precisa. né? Precisa um desafio para seguir. E o médico precisa olhar dessa maneira. Infelizmente, a gente andou hoje para uma medicina muito tecnológica, que é importantíssimo. Eu trabalho com pesquisa, então a gente trabalha com o que tem de mais moderno, de mais de ponta, a gente traz aqui para a cidade, no Hospital do Pulmão. E ainda assim, isso não é tudo. A gente tem que ter esse olhar sobre a pessoa que está sentada na nossa frente, porque se a gente não tiver esse olhar, a gente não vai fazer diferença, a gente não vai ajudar o tanto que a gente pode. E cada um aqui tem uma história muito legal, muito emocionante.
E a gente escutar isso, né, Rose? Cada vez a gente agrega mais uma pessoa, puxa mais uma artesã. Hoje essa associação, ela é de Santa Catarina, então os pacientes são de muitas cidades, mas a gente já tem traços em outros estados, então já existem, a Rose vai falar um pouco mais sobre isso, mas já existem outros locais começando a tentar reproduzir esse formato do Fio da Vida, porque deu super certo. E o objetivo da gente, que é conseguir que elas se enxerguem como que elas verdadeiramente são, tem acontecido. Legal. E aí ela disse duvido, e daí você começou a fazer. Duvido, e a Rose gosta de desafios, tá? Tá escrito aqui assim, ó, desafios. A doutora Marina me chamou, né, para eu coordenar um grupo de pacientes artesãs. Gente, eu até sou artesã, eu faço alguma coisa. Agora, você coordenar um grupo de artesãs, eu não sei se ia dar conta. Foi quando, o que eu fiz com meu marido, né, em Joinville, nós fomos visitar feiras, porque eu precisava conhecer como funcionava uma feira artesanal, né, de artesanato. Foi quando eu olhei para a barraca, assim, na feira, e eu vi que lá no chão tinha uma pedra amarrada na barraca aqui, para não voar. E assim, eram pequenos detalhes que eu tive que começar a aprender, né? De que eu ia colocar artesãs numa feira, uma coisa assim, e eu tinha que dar segurança para elas também. E nós temos a Braft, nós temos grupos de apoio, né? Em Santa Catarina, em Joinville e Blumenau, e eu fiz esse convite dentro do grupo de apoio. Alguém faz artesanato, gostaria de participar? E 1, 2, 3 começaram a vir. A primeira feirinha foi na frente do Hospital do Pulmão. Então a gente fez, era 2 barracas, e foi assim, bem pequenininha, né? Tinha umas 4 ou 5 artesãs, e deu certo, sim. Foi muito legal. E as coisas ali foram acontecendo. E assim, acontecendo de uma forma assim que eu também sou paciente, para mim também fez bem. Né? Mesmo estando na frente. É uma responsabilidade grande, sim, né? E hoje nós temos já mais de 20 artesãos no Fio da Vida. E ele começou em dezembro de 2021 numa conversa com a doutora Marina, e em 2022 a gente começou a fazer feiras. Depois o Bonsai Blumenau conheceu o nosso projeto, ela conhecia o Shopping Parque Europeu, falou de nós, a gente recebeu o convite. A gente começou daí a fazer feira no shopping, no Hospital do Pulmão e no shopping. E a gente foi crescendo e os parceiros foram vindo. Então a gente começou a receber doação para ajudar elas. E assim, Loriberto, hoje eu recebo assim, uns testemunhos muito bonitos, uns depoimentos muito bonitos, de paciente que não andava, que estava em cadeira de rodas. É uma senhorinha aqui de Blumenau, a dona Terezinha, eu tenho um amor por ela muito grande, ela é uma baita crocheteira. Ela acorda de manhã cedo fazendo crochê e 10 horas da noite estava fazendo. E ela não perde uma feira. Ela está lá no cantinho dela fazendo o artesanato dela. Ela vai, se pinta a unha, sabe? Mudou a vida dela e ela nem caminhava. Então, é isso, sabe? Aí faz valer todo o esforço de acordar cedo, de levar o material, colocar dentro do carro, montar uma feira. E eu sempre digo assim, a doutora Marina, quando ela me passa um paciente, eu sempre levo isso como exemplo. Ela escreve assim, Rose, eu tenho uma paciente assim, que estava deprimida, está chorando e tal, e ela precisa de um coração grande. Aí lá no final, se ela costura. Então eu já entendi o que ela quer, sabe? É porque o paciente está precisando de apoio. O Fio da Vida é um grupo de apoio, de uma forma diferente. É um grupo de apoio que criaram amizades ali dentro. Elas compartilham as dificuldades que elas têm, sabe? É só olhando, vendo assim, como a gente cresceu, sabe? Como grupo, que a gente consegue... Participando e... Sim. Não deixa de ser uma família, né? Porque não deixa. Grupo de apoio é isso, né? Quando um tá meio para baixo, vem o outro e dá
dar o suporte ali, né? Sim. E assim, no meio desse caminho a gente teve perdas, né? Teve 2 pacientes que faleceram, mas isso faz parte, né? A gente está lidando com pacientes com doenças crônicas, tem doenças graves, né? Então, a gente tem que aprender a lidar com isso, porque isso acaba sendo marcante para nós como grupo. Mas estamos aqui também de passagem, né? Então, acho que vamos viver enquanto que a gente pode fazer aquilo que a gente gosta, sabe? Eu acho que isso é importante. E a gente vê, assim, que tem artesãos escondidos atrás de uma doença pulmonar, sabe? Então, tem que resgatar isso. Espera aí, eu consigo fazer alguma coisa no meu cantinho lá. Ocupar, que nem a Andrea falou, assim, ocupar a mente. Isso é muito gratificante. Quando a gente vê assim, não, tá dando certo. Me corrija se eu tiver errado, mas antes de conhecer ou antes de estimular essas habilidades, era quase que como o fim. Acabou um diagnóstico de doença grave, pulmonar grave. São pessoas que chegam deprimidas, com histórias muito pesadas, muito tristes. E a gente vai conversando, vai fazendo anamnese na consulta. A gente não sai perguntando, você faz crochê, você faz amigurumi? A gente não pergunta isso de cara. Mas a gente vai vendo a condição emocional daquele paciente, daquela mulher, daquele homem, e a gente vai percebendo que tem mais coisa ali por trás. E a gente oferece o grupo do Fio da Vida como uma possibilidade a mais para essas pessoas. E eu acho super curioso porque todo mundo faz alguma coisa. E eu me surpreendi porque eu achava que esse número ia ser muito menor. E quando eu pergunto para essas pessoas ali, né? Não, eu faço isso, eu faço aquilo. Não, eu costuro. Não, eu sei fazer um pontilhismo. Não, então sempre tem alguma coisa que a gente pode usar e puxar essa pessoa. E o mais interessante é que esse grupo não é de Blumenau. Essas pessoas estão cada uma numa cidade e elas conseguem criar essa vinculação, criar toda essa amizade pelo WhatsApp. E elas se encontram nas feiras e elas se reconhecem, elas se apoiam. E isso muda completamente a minha consulta depois. É muito legal de ver. Assim, voltam pessoas, a Dona Terezinha é paciente também. A Dona Terezinha eu conheço há muitos anos. Ela é outra mulher. Outra mulher. Outro dia a gente estava rindo porque ela agora veste calça jeans. E ela está animadíssima porque ela começou a vestir calça jeans. Então, é sobre todo esse contexto de recuperação de autoestima, que a doença às vezes machuca, e a pessoa não consegue sair daquele lugar sozinha. E o grupo de apoio puxa, traz, acolhe, coloca no colo. Então, isso a medicina não sabe fazer. E esse eu acho que é o grande trabalho do Fio da Vida. É que daí a gente pode dizer assim, ainda não é o fim. Não é. Na verdade, é o começo. Existe vida após um diagnóstico de doença pulmonar. Existe. Às vezes dentro dos nossos limites. Né? Sim. Eu, às vezes, não posso, que nem assim, até assim, pegando o gancho ali da doutora, né? São de outras cidades. Ituporanga, Santa Terezinha, Joinville, Jaraguá, Blumenau, Taió, Jaraguá do Sul, Pissarras, Palhoça, Itapoá. Então, são já 10 cidades aqui, 10 artesãos de várias cidades. Bem espalhados. Bem espalhados. Então, assim, o Fio da Vida, ele abre espaço para pacientes de toda Santa Catarina. Mas eu moro muito longe, não consigo participar de uma feira. Então, como é que a gente vai conseguir poder fazer isso? Elas fazem, aí quando tem consulta no hospital, não necessariamente precisa ser paciente do Hospital do Pulmão, né? Isso é bom deixar bem claro. Mas elas deixam ali na pesquisa, ou elas falam para mim, a gente dá um jeito de pegar esse material e levar para a feira. E lá a gente coloca o trabalho delas também. Então, não só quem mora na região, quem pode vir nas feiras. É uma ajuda mútua, né? Então, a gente trabalha realmente em conjunto. Não tem problema, a gente procura só enxergar soluções. Então,
Ah, eu moro longe, a gente vai fazer uma feira num congresso médico em Florianópolis. Manda pelo carro da saúde, o carro da saúde passa no Hospital do Pulmão, deixa aquele caixote, deixa aquela sacola, isso vai para minha sala, vai para a mala do carro, vai para a casa de outras voluntárias e a gente vai levar esse material, seja para Porto Alegre, seja para Florianópolis. Então, não tem dificuldade, a gente vai sempre achar uma solução para integrar, para trazer, para colocar no colo e ajudar. Esse é o objetivo. E como é que é a receptividade, assim, nas feiras, né? Porque algumas são feiras específicas, mas, por exemplo, no shopping, tá lá, né? Sim. Tanto que eu conheci, né? Eu conheci lá, e assim, opa, vamos ter que dar um jeito de gravar um episódio também, porque eu não conhecia também, né? Mas aí tem aquela coisa, tá fora, assim, da nossa realidade, muitas vezes, né? E olha que eu lido com instituições já há mais de 20 anos, né? Mas como é que é essa receptividade, assim, pessoal? O pessoal gosta, a gente tenta divulgar, às vezes que nem nós tivemos 15 dias de feira no Shopping Parque Europeu em dezembro. Ah, mas espera aí, porque a gente não pede para a ND ir lá fazer uma reportagem, né? O Blumenauense também foi, a gente acaba divulgando. E as pessoas passam na frente da loja, os artesãos vão lá fora, falam do projeto, porque às vezes dá uma impressão que é só mais uma feira, mas não, tem algo atrás disso, né? Que ano passado foi um ano muito especial para nós. A gente recebeu um convite, né, para participar de uma feira brasileira de pneumologia. E, né, que a doutora falou, em Florianópolis, e a gente foi. Né? Então, a gente pode mostrar para os médicos ali, o pessoal da saúde, de que o tratamento vai muito além do medicamentoso. Então, para nós, eu me incluo nessa, foi um momento muito especial, de poder participar de uma feira dessa, né? Dos pacientes estarem envolvidos ali no meio. A gente recebeu, isso foi em outubro, em novembro, a gente participou do Simpósio Internacional de Hipertensão Pulmonar em Porto Alegre. Então, foi um outro momento especial, com outros médicos. Sim, vamos mostrar, sabe? O paciente está aqui, sabe? A gente tem que olhar ele num todo. Eu já passei por experiências assim, né? Eu não tenho nenhum pulmão inteiro mais, né? Eu tenho bronquiectasias. Então, a gente lidar com essa doença no dia a dia não é fácil. E acho que é por isso que a gente entende o outro ali. Porque a gente tem falta de ar, a gente tem cansaço. Às vezes chega assim na feira, eu não posso ir, eu estou doente. Então, vamos procurar um outro ali do grupo que possa ir, ou quem pode, sabe? A gente trabalha um pouco mais ali. É aquela mão estendida, sabe? Que um com o outro. Na verdade, assim, um vai suprindo Sim. a limitação que Sim. o outro tem em determinado momento, né? Porque às vezes nós temos pacientes artesãos que estão no oxigênio. Sim. Então, assim, não conseguem sair. Então, ela faz o trabalho em casa, a gente leva para a feira. É uma forma de dizer assim que ela está junto com a gente. Tem as envergonhadas que ainda não conseguiram dar o passo de se reconhecerem como artistas. Sim. Então é muito legal, porque vem na consulta comigo e aí traz o trabalho na bolsa escondido. E aí diz assim, a gente faz a consulta e eu estou vendo que tem alguma coisa ali, eu fico esperando. Doutora, posso mostrar? Mostra, vamos lá. Não, esse ponto aqui, para de procurar perfeição. Vamos lá, mostra o teu trabalho, deixa sair a artista. A perfeição não existe, então vamos mostrar. E assim, o grupo de pessoas que vai encontrando e vendo a história gosta bastante, né? E assim, vocês saíram tanto do Congresso Brasileiro de Pneumologia como lá do Simpósio Internacional com encomendas de outros estados do Brasil, encomendas para fora do Brasil, né? Então, legal. são pessoas que estão conhecendo o trabalho delas e estão encomendando, e estão valorizando e estão divulgando. E isso é o legal, porque não é só um artesanato, né? Andréia, conta a tua experiência de Brasília. Eu Conta aí. Eu fui convidada porque a gente fizemos 120 bonecas 120. para
É pautas para É, ela. Pautados era um evento, né, que Evento. tinha lá em São Paulo, Belo Horizonte e Brasília, né? Então, cada evento, elas foram convidadas, foram 2 pacientes que fizeram. Eram 40 bonecas de amigurumi, que era um evento de mulheres, né? Eu e a Clair fizemos. A gente focou e fizemos. Daí a gente foi convidadas, aí no último encontro, a gente foi convidadas a levar as bonecas para lá. E a gente levou, falamos um pouco da nossa história também, mas foi muito legal, de ver as mulheres receber cada boneca que a gente fez com todo carinho, sabe? Foi bem legal mesmo, assim. Eu e a Clair ficamos, assim, bem felizes, assim. Daí a gente conseguiu fazer bastante trabalhos para elas. Eu acho legal, assim, você ligar cara com crachá, né? Que se costuma dizer, né? Você vê o trabalho, mas assim, não vê quem está por trás. Sim. Né? E de repente você conseguir estar face a face, né? Mesmo que não seja, né, exatamente quem produziu aquilo, mas tem uma representação de uma pessoa ali, né? Que fez determinado trabalho. Isso também tem um valor, assim, Sim. nossa, gigantesco, né? E ver, assim, a origem disso tudo, né? Que é é uma causa, na verdade, né? É uma causa muito, muito importante, né? Eu tenho uma outra curiosidade, mas eu vou perguntar daqui a pouquinho. E eu também fiz um trabalho que eu achei muito interessante, para a África. Que também foi para acho que para um orfanato, alguma coisa assim, que pediram para me fazer qualquer coisinha. E eu fiz bonecas e bolinhas para as crianças. Eu achei muito legal também, que esse trabalho foi para lá. Foi acho que também da Braf, né? Que pediu para fazer. E eu fiz, assim, foi coisa mais maravilhosa, assim. Quando tem que fazer esse trabalhinho gostoso, assim, eu fico bem Recebe animada. foto depois, assim, de Eles alguma mandam, coisa, não? eles É? mandam toda vez que a gente manda um trabalho, pelo menos eu, assim, eu peço que tire fotos, porque o emocionante é quando uma cliente ou alguém receba e eu vejo o sorriso. Aí isso não tem preço nenhum. Também teve a encomenda daquela criança Também. que a mãe também te encomendou, não foi? Sim, teve foi aqui no shopping. Chegou uma mãe e perguntou se tinha uma boneca careca. Eu pensei assim, né? Ela disse, você podia fazer uma boneca careca para mim? Porque a minha filha, ela queria uma boneca e eu não tenho, né? Tem de plástico, mas, né? Eu disse, sim, faço, mas aí eu não sabia qual a questão dela. Ela contou que ela tinha uma doença, que não nascia cabelo, né? Que é a Alopécia. 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 Isso. E que ela pediu assim, ela queria que fosse uma princesa. Então, eu fiz essa boneca para ela, tipo ali, né? Eu fiz ali fazendo, e daí o que eu imaginei, como que eu vou fazer? Careca. Mas o que eu fiz? Uma peruca. Fiz tipo uma peruca, eu fiz um chapéuzinho para ficar bonitinha, para ficar tipo, para não dar aquele choque, né? E a mãe adorou. Ela me agradeceu muito, muito, porque ela disse que ela nunca tinha encontrado uma boneca desse porte. Então, que eu imaginei fazer um chapéuzinho ou fazeria uma peruca para colocar. Mas eu achei mais interessante porque ela era uma princesa. Daí, então, ficou show de bola. Ela me agradeceu muito. Que legal. Fomos visitar o orfanato, né, onde você cresceu. Bem, o Fio da Vida levou a gente para o mundo que eu jamais imaginei. Né? O Fio da Vida me levou, assim, para lugares que eu nunca imaginei viajar, conhecer pessoas, conhecer pacientes, né? Porque eu vivia no meu mundo e o Fio da Vida abriu um leque muito grande. Então, para mostrar onde que eu morava, eu convidei eles também. O Fio da Vida levou lá no orfanato e eles pôde conhecer um pouquinho da onde que eu comecei a fazer os meus trabalhos. E lá a gente fez também trabalhinhos, todas as artesãs se juntaram, uma fez uma coisa, outra fez outra, para entregar para as crianças que estavam no orfanato. Foi muito legal também.
Até para já estimular elas Esse é também, uma né? outra, essa é uma outra pegada, assim, muito legal e que a gente não pensou exatamente sobre isso, né, Rose? Na verdade, a gente estava com foco dessa questão da autoestima. Mas olha que interessante, é que essas pessoas que estavam com aquela autoestima tão no pé, conseguiram superar isso e devolver isso para uma outra pessoa que também estava com a autoestima no pé. Então, essa história da boneca, né, a história do orfanato, eu acho sensacional, porque elas conseguiram devolver. Então, passou por elas e a gratidão fez com que elas fizessem um outro movimento. E esse movimento foi de ajudar. Não foi consciente, ninguém ficou pensando, isso é uma estratégia. Simplesmente aconteceu. Um outro trabalho que elas fizeram também muito legal, elas crochetaram rosas para levar no Dia das Mães para mães que estavam com seus filhos com câncer internados. Então, são as pneumopatas, né, que estão fazendo coisas, não estavam vendendo, elas simplesmente pegaram com material de doação, executaram o trabalho e ofereceram para pessoas que estavam também numa situação difícil, né, desfavorável, com seus filhos internados no Dia das Mães. Então, tem todo esse ciclo de energia e de coisas boas que tem sido muito legal da gente viver, né? Muito legal. Que legal. Uau, claro, eu queria até ouvir assim, né? Um pouquinho também as histórias aí de vocês, né? Algumas coisas que, né, de experiência que vocês tenham passado, assim. Querem falar um pouquinho? Eu vou puxar. A Débora, ela é filha de uma paciente que tem uma doença respiratória muito grave, é dependente de oxigênio e faz pesquisa comigo lá no Hospital do Pulmão. E o objetivo na conversa ali era pedir para participação da mãe dela, né? Que a mãe dela pudesse entrar para o fio. E aí, para nossa surpresa, nós descobrimos que a Débora é uma artista sensacional. Então, não só a dona Ana, que é a mãe dela, mas ela vieram para o fio. Débora, fala aí. Olha as bonequinhas dela. aí. Essas daqui foram as primeiras que eu fiz. Daí um dia a Rose postou no fio, a doutora já tinha comentado do Fio da Vida, eu tinha entrado em contato com a Rose naquela semana, sabe? Rose, entrei em contato até pelo Instagram. Daí a gente tinha conversado e daí a doutora postou uma foto, a Rose postou uma foto de mini Harry Potter em amigurumi. Daí a doutora me assim, Débora, tu não consegue fazer um Harry Potter pra mim? Doutora, eu nunca fiz, mas eu posso tentar. E ali eu peguei, sentei e em um dia eu fiz o Harry Potter. Desse tamanho, assim, ó. Essa aqui é a Hermione. Desse tamanho eu fiz pra doutora. E ali deslanchou, sabe? Eu, na época, eu tava passando por uma depressão bem forte por conta da mãe e tudo mais. Tava afastada do trabalho e não, sabe, eu tava triste assim. A mãe até comentou com a Rose e tudo, que eu tava muito abatida e tudo mais. E entrar no Fio da Vida me trouxe, sabe, esse ânimo de pegar, de fazer, de ir atrás, sabe? Eu nunca pensei que eu ia fazer uma professora Minerva, nunca, né? Os coelhinhos e tudo. E como a Rose falou, eu fui com a Rose, né? A Rose me convidou para ir para Porto Alegre lá. Nossa, foi maravilhoso, sabe? Sabe aquela rotina que tu tem em casa, trabalho, daí a mãe doente, daí filho, marido, faculdade, daí você também tá doente. E a Rose, Débora, vamos? Vamos. Lá eu pude mostrar o meu trabalho, né? Que, assim, pra mim, nossa, né? Ninguém vai gostar, né?
Às vezes eu falo, doutora, nossa, tem tanta imperfeição, né? Mas ela não, tá lindo e tudo mais, e as pessoas elogiarem, verem o teu trabalho, sabe? Porque não é tão simples, não é tu ali sentar e fazer, não. A gente desmancha muitas vezes. Às vezes tu não encontra um modelo para você seguir, você tem que criar um modelo. Então não é um trabalho fácil, é um trabalho demorado, é totalmente artesanal e tudo mais. E nessa viagem nossa para Porto Alegre foi muito bom. Conheci pessoas maravilhosas, consegui fazer a minha primeira encomenda para São Paulo, né? Chegou lá, foi a doutora Amor, né? A filha dela, mostrei as fotos, tudo. Então, assim, o Fio da Vida transformou a minha vida, a vida da minha mãe, a vida da minha família, né? Fora o reconhecimento, também você consegue, com o valor arrecadado, a gente consegue ajudar a família em casa, porque, querendo ou não, os tratamentos que o hospital dispõe, nossa, maravilhoso. Mas, às vezes, precisa de alguma coisa, sabe, para complementar, e você consegue fazer isso também com o trabalho que você faz com o Fio da Vida. Então, isso é maravilhoso. Daí, fora também, né, a família que a gente conseguiu, né, a família adotiva. Isso é maravilhoso para mim. Que legal. Isso que é gratificante ouvir. Sim. Quando eu levei assim, ela e mais uma outra mãe junto, poder proporcionar isso, sabe? Pessoas às vezes que não saem da própria cidade, né? Que estão lá dentro de casa, né? O cuidador também precisa ser cuidado. Não é só o paciente, sabe? Eu vejo pelo meu marido, né? Porque assim, quem é meu cuidador é meu esposo. Então, assim, é importante esse apoio que a gente tem de alguém dentro de casa ou até fora, né? E eu acho que o Fio da Vida é isso. Ele não cuida só do paciente, né? Mas também do cuidador. E é maravilhoso. Eu tenho certeza que a sua mãe, né? Ela está muito feliz em ver os seus trabalhos. Tenho certeza disso. Uma perguntinha assim. Tem alguma falha nesses aqui? Não. Eu não vejo nenhum. Ai, tem. Não, mas empresta aqui. Deixa eu ver se eu acho. Gente, não tem nada, né? Depois você vai dizer se tem ou aonde tem. Não, né? O chapéu tinha que ser mais centralizado, esse detalhe. E a pálpebra aqui, ela tá muito caída. Ai, agora tem que mostrar pra gente se é verdade. Vamos arrumar aqui daí. Gente, olha a perfeição. Não sei se dá para Sim. enquadrar um pouco. Olha aí. Esse negócio de... É que você não pode ver um quadro torto, provavelmente, né? Até Para mim, eu já não tenho esse problema, então tá tudo certo. Até teve um que eu entreguei para a doutora agora em dezembro, né, doutora? Ela me pediu o Hulk, né? Para mim fazer o Hulk. E assim, você tem que fazer os músculos todos certinho, o cabelo, é toda uma fase de pesquisa também que você tem que fazer. E eu não queria entregar para a doutora. Eu não queria. Doutora, não ficou bom. Como que não ficou, Débora? Olha só, parece um mexicano. Não é o Hulk. Mas que para mim tava, sabe? Não era o Hulk. E ela, não, Débora, tá perfeito. E não sei o que. É bom a gente ouvir isso. Porque a gente... Ai, gente, é só uma boneca. Não. Isso aqui é o teu trabalho, entendeu? Você quer entregar com a máxima perfeição. Entende? A pessoa que está recebendo, ela não só vai presentear alguém ou vai ficar para ela, mas ela também vai ser uma porta para o teu trabalho, entende? Então, assim, eu sou muito perfeccionista por conta disso. Não, eu não vou dizer assim que a gente não tenha que ser, né? Mas isso às vezes pode nos bloquear também para algumas situações, né? Por isso que a gente desmancha muitas vezes, a gente pede conselho, né? Ai, será que é essa linha mesmo? Não sei o quê. Mas normalmente é assim. A curiosidade agora é assim, Fio da Vida, né? De onde surgiu a ideia do nome? Cada fio tem a sua história. E dentro do Fio da Vida a gente ouve muitas histórias que vêm no decorrer do tempo. Tá? Às vezes a pessoa está do teu lado aí e tu não conhece ela direito, porque ela não vai compartilhar muitas coisas da vida dela naquele momento.
Então, assim, é um aprendizado. A gente não sabe lidar com muitas coisas que aparecem dentro do grupo, né? A gente não consegue solucionar tudo, mas, assim, é impressionante. Então, assim, cada fio tem uma história de vida, sabe? Seja ela o paciente ou o cuidador. Quando eu vi a primeira vez, eu fiquei pensando, tá, fio da vida, né? Tentei fazer alguma associação com a condição da doença também, né? Que também acho que, de certa forma, se for pensar assim, porque o fio às vezes é aquela situação do respirar, que às vezes é uma coisa assim, sensível, delicada. Mas aí depois, quando eu vi também a questão dos trabalhos, eu associei, não, tem a ver também com o trabalho que usa fios, né? Sim. O crochê e outras técnicas, imagino também tem outras técnicas envolvidas, né? Eu, como expert nesse assunto, né? Sabe que eu pensei agora uma coisa assim, eu nunca, né, o senhor falando, ouvindo o senhor ali, se a gente tiver um novelo, tá, na nossa frente, tá? Eu fui diagnosticada hoje com uma doença grave. Eu pego aquele fio, tá? Até ele chegar no final, o que que eu vou fazer da minha vida, tá? Às vezes pode ser um rolinho pequeno, com pouco fio, às vezes um rolo grande, mas o que que eu vou fazer desse tempo? Sabe? A gente, Vamos cada um tem a fazer sua, artes, né? fazer artes, cuidar um do outro. Não, eu achei assim a conexão perfeita, assim, né? Quando eu conheci o Adriano e a Juliane lá no shopping, né? A gente bateu um papo também, né? E eu fiquei encantado, assim, já estava tivesse armado naquele dia com câmeras e coisas, já tinha gravado naquele dia mesmo, né? Porque é algo assim que toca, né? E olha que eu já entrevistei mais de 120 organizações, as mais diferentes que vocês possam imaginar. Mas cada uma delas tem assim a sua essência, as suas particularidades, as suas histórias que inspiram. Então eu não canso também, porque cada vez é uma coisa nova, né? Eu sou um privilegiado porque o que eu escutei já de histórias aí é maravilhoso, né? É maravilhoso. Juliane, fala alguma coisa aí, Juliane. Adriano, Bom, quer sentir? para mim, assim, é meio difícil. Como é que eu posso dizer assim? Não é que é difícil falar do fio da vida, porque o fio da vida salvou a minha vida e a vida do Adriano. Vamos dizer assim, em questão emocional. O Adriano ele foi diagnosticado com hipertensão pulmonar em setembro de 2023. A gente estava junto 4 meses só. Ele infartou, aí foi para UTI e ele meio que, vamos dizer assim, ele não contou a situação dele para um médico, que ele já vinha sofrendo já há bom tempo com falta de ar, assim, ele omitiu do médico. E quando eu entrei na UTI, o médico veio e conversou comigo. E eu falei, não, o Adriano faz tempo que ele está com essa falta de ar, do tempo que eu conheço dele, que eu estou com ele, então essa falta de ar já vem há muito tempo. E eu tenho a minha cunhada, que ela faleceu com hipertensão pulmonar. Aí o médico olhou para mim e disse, era tudo que eu queria ouvir. Porque o diagnóstico do Adriano é a mesma doença que a irmã dele teve. Aí você sai ali do hospital, a primeira coisa que você faz é procurar no maldito Google, né? Que muitas vezes ele salva e muitas vezes ele acaba com a tua vida. Doutor Google é danado, né? É. Né, doutora? Então, Horrível. aí tu vai lá, tu procura o diagnóstico. 2 anos e 6 meses, 2 anos e 8 meses. Teu mundo acaba. O que tu faz numa hora dessa? Porra, eu conheço 5, 6 meses.
que eu vou fazer? Um Abandonar? novelo pequenininho, né? Eu vou abandonar? Vou seguir minha vida? Não. Eu vou segurar a mão dele enquanto há fôlego à vida. Foram quase 21 dias de hospital. Enquanto ele estava na UTI, eu não pude ficar com ele, mas depois, quando ele foi para o quarto, eu fiquei com ele dia e noite. Foi onde que o Dr. Ricardo deu o número de telefone da Rose para entrar no grupo. Ele disse, eu não vou entrar em grupo, eu não gosto de grupo. Tá bom, não vai entrar, não vai entrar. Não questionei. Na outra consulta, o Dr. Ricardo, vocês entraram em contato com a Rose? Aí eu falei, não, ele não entrou em contato, ele não quis. Aí o Dr. Ricardo pegou o número do Entra Você. Aí eu peguei, entrei em contato com a Rose. Aí a gente conversou tudo. Aí, acho que passou 1 mês, 2 meses, a gente foi numa consulta no Hospital do Pulmão e a gente encontrou a Rose. Aí a Rose pediu pra gente se a gente queria fazer parte do Fio da Vida. Aí eu falei pra ela que sim. Aí a gente entrou pro Fio da Vida. Até então, a vida do Adriano era cama, banheiro, cama, banheiro. O Adriano não saía para nada. Sempre reclamando, sempre reclamando, sempre reclamando. Aí ele começou a conversar um pouco mais no grupo e foi, né, até o convite da primeira feira, que foi ano passado, que foi aquele desafio de 15 dias que a gente ficou no shopping. Aí ali a gente viu que tem gente pior do que a gente. Tem gente que está numa situação mais complicada do que a gente. A gente tem que levantar a mão para o céu e agradecer a Deus todos os dias por a gente poder respirar ainda sem ajuda mecânica, sem um oxigênio do lado. E de lá para cá o Adriano é esse que todo mundo conhece, né? É o falador, é o brincalhão, né? Que, meu Deus, ele não pode ver ninguém quieto, que ele está cutucando. E a gente só tem a agradecer. A gente não faz artesanato nenhum, de nenhum tipo, tanto porque, tipo, por causa da demanda, tipo, eu parei de trabalhar fora, trabalhar em casa para cuidar dele, para estar dando assistência. Então, hoje a gente só é voluntário. Mas eu vou dizer para você, assim, ó, cada peça na feira que a gente vende é muito gratificante. Tu contar a história de quem fez aquele artigo, de tu abordar a pessoa lá fora e contar, dizer que não é só não é um simples espaço que está ali, e sim que a gente está ali cuidando de vidas, ajudando vidas. Tu poder vender um pano de prato e dizer, ó, esse pano de prato aqui foi a dona Ana que fez, ela tem determinada doença, ela tá com, tipo assim, limitada, mas ela se esforça, ela faz, isso dinheiro nenhum paga. Entende? A dona Terezinha, cara, tu olhar assim para dona Terezinha e saber o que ela já passou, e ela ali com aquela força de vontade, 10 horas da manhã ela já estava lá sentada, fazendo o crochêzinho dela, rindo, conversando, isso nada paga, nada paga. Então não é só a dona Terezinha, são outras pessoas também, sabe, que tem sua história de vida limitada, mas não se deixam abater por causa da doença, entende? Então, assim, hoje a gente é muito grato à Rose, à doutora Marina, por terem começado essa ideia. A Rose, eu acho que, assim, é a nossa mãezona, né? Que, tipo, é aquela pessoa, assim, que ela pode estar, cara, com o mundo desabando, mas ela sente só num oi que tu manda pro grupo que tu não tá bem, e ela já vem no pessoal perguntando pra ti o que tá acontecendo, entende? Então, assim, a gente é grato. Só temos que agradecer ao Fio da Vida por salvar as nossas vidas, porque cada um aqui tem uma história, e de todas as histórias, todas elas é praticamente a mesma coisa, que a gente não tinha saída, a gente não via saída para os nossos problemas. E o Fio da Vida deu solução para os nossos problemas. Talvez uns pequenos, uns grandes, mas todos a gente
a gente tenta achar uma saúde. E somos sim uma família. Eu não considero assim que a gente é uma associação. A gente é uma família, porque a gente sempre está um ajudando o outro, um tentando ajudar o outro de uma maneira, seja numa palavra, seja num abraço, sabe? Então a gente não mora todo mundo perto, um mora em Dayal, Joinville, Blumenau, Jaraguá, mas assim, a gente sempre tenta estar unidos em pensamento. Então, se um tem problema, o grupo todo tem um problema e a gente tenta achar uma solução para esse problema. Então, eu acho que isso que faz toda a diferença para o fio da vida. Que a gente se tornou uma família. Uma família onde que a gente chora, brigar a gente não briga, tá? Isso a gente não faz. Às vezes em quando, assim... Até dá vontade, mas... Não, mas a gente se contém. Mas, assim, é aquela família que a gente é mais unido no grupo do que eu acho que família mesmo de sangue. Então, é só gratidão. É até difícil falar do fio sem chorar. Eu fiquei aqui pensando, né? Quantas vezes a gente ouve em feiras assim, é só mais um pano de prato. Não. É só mais um bonequinho. É só mais... Não. É o pano de prato. É o bonequinho. É o coelhinho. E assim, ó, o mais interessante é que nas feiras, assim, que deu pra gente perceber, é que as pessoas, elas olham pro lado de fora, elas acham que é uma simples feira. É só uma feira de pessoas ali. Quando você começa a contar a história, Sim. aí muda toda o contexto, o rosto das pessoas mudam, tu vê assim, o semblante dela assim, sabe? É muito gratificante, muito, muito, muito. Esses 15 dias que foi de feira, assim, a gente aprendeu muito, muito. Assim, o que mais me marcou um pouco, assim, foi que eu e a Rose, a gente saiu para tomar um café e ficou o Charles e o Adriano. Daí a gente até falou, se chegar cliente, vocês chamam a gente, né? Porque a gente deixou o Charles e o Adriano, né? O problema não era o Charles. Estão rindo lá. O problema não era o Charles, era o Adriano, né? E eles fizeram uma venda bem expressiva até, assim. E quando a gente chegou, assim, pensa o olhar, a gente vendeu. Expulsaram vocês daí. Sabe? A gente vendeu. E foi a tua árvore ainda, que era uma árvore que eu estava namorando desde o começo da feira, né? Eu falei, se não vender, eu fico com ela, mas vamos dar preferência primeiro para os clientes, né? Pensa assim, ó, que, cara, né? O Roseli Foi o teu marido que vendeu, ele ficou feliz a vida. Não, meu Deus do céu, ele ficou assim, ele encheu o pulmão assim para dizer, eu vendi. E tipo, imaginar que há um ano atrás, cara, nem para ir no mercado era uma briga para tirar de cima da cama. E hoje, assim, tu sabe, pro Adriano tá aqui hoje, se não fosse pelo fio da vida, não estaria. Eu não estaria. Olha, eu vou te falar bem francamente. Ele estava assim tão deprimido que eu acho que eu não sei nem se estaria vivo. Porque, tipo assim, eu acho que a depressão ia levar ele antes do que talvez a doença. Porque ele estava insuportável. Hoje dá para suportar um pouquinho, mas antes ele estava insuportável. Então, fio da vida é tudo. A camiseta tem um fio, um novelinho em formato de coração, então Isso. a gente percebe o amor no ar também, né? E sabe, ela comentando ali no shopping, na nossa A feira, brincadeira tá... na última Adriana. feira que a gente fez, acontece também às vezes do cliente começar a chorar na nossa frente, né? A gente teve que pegar uma cadeira, um copo d'água, porque as nossas histórias fizeram o cliente relembrar que já perdeu alguém da família com a mesma doença. Olha só. Assim, tem muita relação, às vezes, com outras pessoas. Mexe, né? Agora eu vou ter que dar um braço na Gil, tá? Que legal. Ela quase me fez chorar, mas assim, Que legal.
É São que histórias. muitas das vezes, assim, a gente guarda o que a gente sente, porque eu sou ser humana, eu também tenho uma história de vida, eu também tenho os meus problemas. Então, assim, a gente tem que guardar os nossos para acolher pessoas que estão ao nosso redor. Então, nem sempre é sobre a gente, e sim sobre o outro, né? Então, os meus problemas eu consigo resolver depois. Vamos tentar resolver o problema da pessoa que está do meu lado. Seria muito fácil eu ter abandonado, porque a gente estava há pouco tempo junto. Eu acho que, vamos dizer assim, muita gente chegou para mim e falou, né? Cara, não pega uma bomba que não é tua, não carrega um fardo que não é teu. Ele tem mãe, ele tem família, deixa a família cuidar. Se Deus me deu, é porque eu dou conta. Muitas das vezes é complicado. Não vou falar para ti que é um mar de rosas. Não. Muitas das vezes dá vontade de chutar o balde, porque a gente é ser humano, a gente é humano, a gente não é perfeito. Mas, ao mesmo tempo, Deus me deu, então só Deus tem o direito de levar ou de fazer ficar melhor. Então, é isso que a gente se segura, se agarra, fé, determinação. Cura não tem, mas tratamento tem. E temos a doutora Marina, que é um anjo nas nossas vidas também, que, tipo, é um ser iluminado por Deus, que também dá os puxões de orelha quando precisa, mas também dá aquele abraço quando a gente está lá no Eu chão. quero saber mais desses apertos aí que ela dá. Tem bastante. Eu vou contar um que quando eu fui levar, sempre acompanho a mãe, né, nas consultas, a doutora Marina, e aí, dona Ana, não vai fazer nada? E não sei o quê. Não, a Débora faz, mas eu não sei fazer. Daí, tanto que na feira agora de 15 dias, a mãe fez. A mãe fez a bainha de pano de prato, ela fez uns outros com santinho e tudo mais. Ela ficou tão feliz quando ela vendeu, não tem noção. A mãe, ela é aquela pessoa ligada no 220. Imagina, ela tá hoje conectada a uma máquina. Então, ela não pode mexer na horta dela, nas flores dela. Então, isso fez ela ficar muito, sabe, contida. E isso, nossa, depois do puxão da orelha da doutora Marina, não, eu preciso fazer alguma coisa. E agora tudo que ela olha, não, isso daqui dá pra fazer isso. Débora, ó, esse vídeo aqui no YouTube. Débora, eu preciso de tal negócio, tal produto. Vai lá na loja pra mim, não sei o quê. Isso dá uma motivação, sabe? Dá um outro olhar pra pessoa. Doutora Marina, dona Ana, a senhora agora tem que ficar, né, mais sentadinha, mais repousada. O que ela faz? Ela já tem o kit dela, senta lá no sofá e começa. Débora, mas dá pra fazer isso também. Eu sei que, Débora, tu já terminou teus pedidos? Débora, o que você acha? Será que a doutora Marina vai gostar? Sabe? Tudo isso pro paciente, sabe? Que tá ali, nossa, é uma motivação. Isso motiva, que daí já dá fome. Não, vou comer alguma coisinha, vou tomar mais água, sabe? Isso incentiva muito. E com o apoio do Fio da Vida, nossa, meu Deus do céu, a mãe mesmo, sabe, ficou outra pessoa. Ela, Débora, nossa, você viu quanto que eu vendi? Nossa, eu vou comprar mais produto. Sabe, eu tenho que comprar as coisinhas, porque eu quero fazer mais. Que legal que o pessoal gostou e tudo. Isso é muito, muito gratificante. Sabe, você vê o semblante da pessoa, sabe, ver a animação voltar. Isso é muito, muito importante. Isso ajuda muito também no tratamento, né? Sim. Com certeza. Teve um caso, não sei se... Tá bom, você falou que, né, que ele estava numa situação bem ruim, né, o Adriano, né? E que daí também, assim, todo esse envolvimento acabou levantando a... Tanto é que, assim, lá na feira... Isso foi lá na feira, na verdade, que vocês Isso. falaram, né? Tanto é que na feira, eu não lembro o que foi que a Rose falou para ele, não, Adriano, não dá para fazer. Eu olhei para ela, não fala essa palavra. Não fala para Adriano que não dá para fazer. Pois ele foi lá, fez, olhou para ela e disse, tá bom assim? Não dá para desafiar ele, não.
Aí, tipo, é uma coisa assim que pra gente, assim, todo mundo que, né, os parentes, tia, tudo, tipo assim, olham e dizem assim, meu Deus, o Adriano, ele mudou. O Adriano, ele tá com mais, tem seus altos e baixos que todas as doenças têm. Às vezes a gente vai numa consulta, não recebe aquela coisa, aquela resposta que tu gostaria de receber, mas tu se abala ali, né? Mas tudo é passageiro, né? E a gente tá muito bem. O fio da vida, assim, cara, é até complicado falar. Cada vez que eu falo do fio da vida, eu choro. Não adianta. Porque é uma coisa, assim, que não tem explicação. É só quem Eu vou dizer assim, ó, é um depoimento que ele é autêntico, verdadeiro. sabe. O fio da Porque vem de dentro, vem do coração. Então tá tudo certo. Aqui já muita gente chorou, né? Eu procuro sempre me conter, assim, para não chorar junto, porque eu sou meio molenga, assim, sabe? O fio da vida pra Não gente. parece, mas eu sou. Então, não é tipo assim, são várias artesãs, são vários cuidadores, né? Então, assim, cada um tem uma história. Talvez as histórias deles sejam mais marcantes do que a minha, do que da Débora, do que da Andréia. Mas eu acho que pra gente que passou, escutou dos médicos e acompanha o paciente em si, tu vê todos os dias o paciente, tu vê um paciente que trabalhava, fazia as coisas, tipo assim, não dependia de ninguém e se vê totalmente dependente, se para a mulher ser diagnosticada com essa doença, né, com um problema pulmonar, já é complicado. Aí você imagina o homem recebe o diagnóstico da doença que é totalmente independente, se vê dependente da mulher. A mulher, quando ela é dependente do homem, ela já é mais maleável para aceitar. Agora, um homem ser dependente de uma mulher é difícil. É difícil. É muito difícil. A pessoa que supria as necessidades dentro de casa, tendo que ver a mulher suprir o que era de dever que a sociedade impõe, que é de dever do homem assumir. Então, isso eu sei porque a gente viveu e a gente vive na pele isso hoje. Então, eu tive que abandonar meu trabalho, trabalhar em casa, reduzir muitas coisas para poder dar conta. Aí, tu imagina a cabeça do homem, do Adriano, nessa situação. Entende? Se ver totalmente limitado, tendo que ver a mulher fazer o papel que era para ele estar fazendo. Então, eu tento me pôr no lugar dele, muitas das vezes assim, mesmo contrariada, mas eu tento me pôr no lugar dele. É que é uma nova perspectiva, né? E assim, certamente é bem difícil. Tá? Deve ser. Te ouvindo assim falar, eu imagino assim, se eu tivesse essa situação, nossa. É complicado. Eu sou pouco ligado também no 220. Sabe? De repente, assim, eu imagino. Aí tu vê assim, tu recebe um convite, que esse convite, assim, te anima, te faz nascer uma esperança, uma oportunidade de renascer. Como se fosse a fênix. Tá ali nas cinzas e tu renasce, tu floresce e claro que a tua vida não vai voltar a ser como ela era antes, mas tu tem oportunidades, tu começa a conversar com pessoas diferentes que têm a mesma doença ou outras doenças, mas que têm a mesma limitação que a sua doença. E, cara, naquela tempestade, naqueles raios, naquele trovão, do nada começa a aparecer o arco-íris e o sol começa lentamente a nascer.
Então, é assim que a gente viu e se vê hoje. Claro que o sol não está totalmente florido ainda, ele não está todo iluminado, mas todos os dias ele dá um raio diferente, uma nova vida, uma nova oportunidade. E é isso que a gente se segura. É nisso. Que legal. Infelizmente, a doutora teve que se ausentar, por outros compromissos, mas a gente também, daqui a pouco já está indo também para o final aqui, para o encerramento. Eu queria perguntar se o Charles quer fazer algum comentário também, a experiência dele. Chega mais perto aqui. A experiência de... Eu acho que as experiências assim que a gente vive assim é ver toda essa gratidão que eles têm pelo esforço da Rose e a gente está por trás disso também, né? Isso também para nós é gratificante. Porque querendo ou não, a gente acaba, né, no momento se deslocando de Joinville, vindo para cá, né? E como o nosso grupo está no começo, ainda não temos apoio financeiro, né? Então a gente acaba tendo que se virar nos 30 financeiramente. Muitas vezes a gente acaba, num próprio esforço, fazendo isso, fazendo a coisa andar, né? E, bom, eu até vou lá, de vez em quando cai um cisco no olho, né? Mas é muito bom de ouvir esses testemunhos, né? A gente vê assim que vale a pena esse esforço que a gente às vezes tem feito como a Rose diz, a gente abre a mão às vezes de estar com o nosso filho, assim, para vir aqui, para estar com eles, né? Ainda bem que o nosso filho entende, já é um homem adulto também. Sim, sim. Mas ele ainda não está junto no Fio da Vida? Não, mas está seguindo um trabalho voluntário em Joinville. Ah, que legal. Está seguindo um pouco os passos do pai e a mãe. Ele é professor de vôlei no projeto social do Joinville Vôlei, né? Ele dá aula para crianças carentes. Que legal. Que é o projeto Novos Ventos. E eu digo assim, o papel, né, do meu marido assim, é muito importante, porque se eu faço, é porque ele está junto comigo. Tá? E eu não consigo fazer força, os pacientes não conseguem fazer força. Então, quando a gente faz uma feira, né, tem que montar as coisas mais pesadas, arrumar a mesa. Pode ser tão pequeno, mas para quem tem falta de ar, isso é muito, sabe? Então, o apoio, assim, né, não é só ele, mas nós temos outros, né, esposos de pacientes que estão lá nos ajudando. Então, isso é super importante. Os bastidores que a gente não vê. Sabe? Não temos a capacidade de fazer o artesanato que elas fazem. Então, a gente usa a nossa capacidade que eles não têm, que é a capacidade ou a condição, né? De fazer algum esforço físico. Então a gente faz isso, entrega o nosso esforço físico em prol deles, né, dos artesãos. Vamos pensar, o corpo tem várias funções, né? Tem que ter as pernas, tem que ter os braços, tem que ter, enfim. Exato. Né? E às vezes a gente tem que fazer esse papel de braço e perna, muitas vezes, né, para que as outras coisas funcionem também. E assim, da nossa relação agora, né? Acho que eu sempre digo assim, o nosso namoro foi meio nojento, assim, devido à minha doença, assim. Eu tinha muita secreção, né? E eu fiz uma cirurgia pulmonar na época de solteira, né? E ele estava lá me ajudar a fazer fisioterapia e, sabe? Ele podia também, que nem a Juliane falou, né? Podia ter largado, porque sabia que a vida ia mudar completamente, né? E ter ele assim do meu lado, me ajudando, isso é muito importante. Muito, sabe? Acho que a gente sempre gostou, a gente se identifica muito com esses trabalhos voluntários. Então, eu digo assim, às vezes a gente não fala, mas para mim ele é muito especial, sabe? E não só por isso, mas por outras coisas, assim, é muito importante. Mais 2 ciscos agora. Isso tu não tinha falado, Rose, que ele era especial. Olha aí. Olha lá. Mas deu tempo ainda. Ah, deu, ó, né? O Adriano só tá lá de olho, de cutuca. Mas se ele quiser falar também, pode ficar à vontade. Só agradecer a Rose, o pessoal que faz os bonequinhos, que
deu os 15 dias para mim ficar lá no shopping, lá ajudando. E agradecer a Júlia. Isso é um anjo da minha vida. Que legal. Olha, isso vai ficar registrado, né? Vocês estão Ficou, vendo, né? Gente, que legal. Nossa, eu tô assim, extasiado aqui. É muita energia. Né? É engraçado, né? Falar de energia para quem tem dificuldade no respirar, mas é uma energia que vocês têm, tá? Muito grande. E eu comecei agora alguns episódios a deixar uma palavra-chave para quem está acompanhando, deixar um registro depois no chat para a gente fazer um sorteio de um brinde depois. Um brinde que nós temos já no podcast, tá? Então, assim, para quem acompanhou até aqui, escreva crochê e aí você vai estar concorrendo a um presentinho, tá? Mas é que outros eu fiz em outros momentos, assim, do podcast, então, assim, é para ver se o pessoal vai até o final, né? Porque se eu deixo tudo assim, palavra-chave, só no final, daí o pessoal corre lá na frente para ver o finalzinho só. Não, assim, tem que ver todo ele no meio, pode ser que está no meio, pode ser que está no começo. Sim. A gente vai fazendo essa brincadeira. Bom, vamos lá. Como é que as pessoas podem ajudar Fio da Vida? Então, a gente recebe doações de materiais, a gente divide, né? A gente recebeu recentemente 2 doações, agora início do ano. Essa divisão é feita entre os artesãos, nem todos, depende da técnica que eles fazem, a gente não consegue doação. Exemplo de uma artesã de Laurentino, ela faz trabalhos de pontilhismo, então é uma técnica diferente, com pintura, né? Mas geralmente a gente recebe fios, e daí isso é passado para elas e elas fazem o trabalho delas em casa. Então, quem quiser doar, pode entrar em contato direto comigo, 479-9787-8388. É o número do Fio da Vida, da Associação do Fio da Vida. Legal. Entre em contato, depois Isso. fazem o combinado de como Sim. fazer. Além disso, no off a gente antes falou, já existe também uma conta corrente. Nós vamos depois aqui na descrição deixar o número da conta, o número do CNPJ, que é o Pix, né? Para quem quiser também fazer a doação em dinheiro, né? Que às vezes é mais difícil acertar, porque linha também deve ter uma variedade bastante. grande, né? Tem boas, bastante. tem muito boas, mas também tem umas que devem por- dar mais trabalho, assim, para por manusear, número, né? Depende o artesanato que elas fazem é um número determinado da linha. Isso, né, Débora? Então, às vezes é mais fácil, né, fazer o Pix, porque daí vocês também podem Sim. ser mais assertivas no tipo de linha que vocês vão comprar e vão entregar daí Sim. também, né? E a gente também tem um Instagram, aí o pessoal pode começar a seguir lá, tem bastante trabalho bonito que é postado. Se interessou por algum, vai ali no direct, ali conversa, é passado o contato da artesã que fez o trabalho, Para comprar... para compras, para encomendas. A gente atende o Brasil inteiro, tá, pessoal? Não é só limitação Santa Catarina, a gente faz pro Brasil inteiro. Ótimo, ótimo. Inclusive, a gente está aí chegando na época da Páscoa, né? E aí, os bombons vêm junto, não? Para quem encomendar a cestinha. Quem sabe, né? Podemos negociar. É que varia muito de cliente para cliente, né? Tem Olha gente que legal. que quer pegar os mais simples, mas eu já tive encomenda já de pessoal que quer de outras marcas, então daí fica a cargo do cliente. Podem ser personalizados, né? Com a cor do olho da criança, se é menino ou menina, é bem, bem diferenciado. Que bacana. Por que não trocar o ovo de Páscoa por um trabalho artesanal, que tem uma história muito inspiradora atrás? Esse aqui é uma lancheirinha, esse aqui esse é teu trabalho, né? É uma lancheirinha. Legal. Uma lancheirinha aí. Eu vou botar bastante coisas, né? Legal. Pra trabalhar bastante. Tem a personalizada para Páscoa e daí tem essa Sim. que é mais geral daí, né?
tem que Ou é um fazer coelhinho? bastante É, trabalho. ovinhos, né? Ovinhos. Ah, sim. É o cara Dá que pra entende trabalhar. do artesanato. Dá pra trabalhar carinha de boneca, dá pra botar um monte de coisa. É que você pode sugerir a ideia e Isso. daí o artesão vai fazer, vai construir daí. Legal. Na Como foi o caso realidade, Na desses aqui, né? realidade, a pessoa monta do jeito que ela quer, né? Que a mente desses artesãos, nossa, aí, olha, mas é a milhão. Vamos supor, agora eu tenho uma encomenda, né? De uma menina que vai presentear um familiar. E o que ela pediu pra mim? Ela amou os amigurumis, né? Ela, Débora, faz um amigurumi do meu avô, da minha avó que faleceram. Olha só. Olha, eu posso tentar, nunca fiz, né? E a gente tá lá desenvolvendo. Ela me encaminhou fotos, né? Eu tô fazendo, e daí vai ser feito uma da mãe dela, quando tivesse todo mundo ali reunido, né? Então é uma forma também de você eternizar, né? São diferentes formas. Entre em contato com os artesãos. Eu queria fazer tal coisa, o que você acha? Consegue, não consegue? A gente, né, põe a nossa Muito mente legal. ali criativa ali para desenvolver o projeto. Muito legal. Poxa. Daí nós temos crocheteiras que fazem tapetes, toalhas de mesa, tem o crochê, tem o tear, tem o pontilhismo. Nós temos um rapaz que faz trabalhos... Ai, agora esqueci. Em madeira. Em Em madeira, madeira MDF. também, mas o raiz é gráfico, né? É gráfico. Então ele faz estampa de camiseta, estampas do pulmão, assim, às vezes jovens no oxigênio. Muito legal. Tem as bijuterias também, tem roupas também. Isso tudo tá lá no Instagram também. Isso. Esses trabalhos. Sim. Aí Legal. tem Ai, como é que é o nome do quem faz os quadros? É o MDF. Ai. Ah, quem? O Américo. O Américo. O seu sim, Américo, sim. ele faz trabalho em MDF, em quadros. Isso. Muito lindo também os trabalhos que ele faz também. Encontra lá no Instagram. Aí entra em contato também. Que nem na feira teve um rapaz que queria do cachorro dele. A foto do cachorro dele. Aí eu falei para ele, entra em contato com a gente ali, que daí a gente passa o contato do seu Américo e pode ter certeza que o seu Américo vai fazer a foto do teu cachorro. Aí é sempre, legal. vai puxando, assim, sabe? Gostei de tal. Às vezes chegou também gente no shopping que queria tapete, mas queria de outra cor. Também foi passado o contato da artesã, aí eles conversaram lá e se acertaram e foi feito. Então, é tudo na base da conversa ali que se entende entre o artesã e o cliente, né? E fora que agora o crochê tá voltando em alta, né? Sim. É verão, as bolsas estão em altas, né? Então, assim, entre em contato com o Fio da Vida, a gente, né? Passamos ali o contato da artesã. Débora, gostei desse modelo aqui, você consegue recriar? Consigo e tudo mais. Então, é uma oportunidade também. Que legal. Uau, gente. Uau, mas a gente precisa já ir pro final, assim. Eu queria pedir que vocês deixassem uma mensagem, tá? Para quem nos acompanhou até aqui. Jamais desistir. Por mais que seja um fio, mas de um fio tu pode fazer uma peça muito linda. Então não desista, nunca, jamais. Por mais que o diagnóstico seja o contrário. Mas sempre tenha em mente que um fio tu pode fazer uma história. Uma história de vida muito linda. Não há limitações para quem tem fé, esperança e força de vontade. Existe vida após um diagnóstico de uma doença pulmonar, uma doença rara. Legal. Queres deixar também? Não desistir. Não desistir. Não. Às vezes, por exemplo, eu tava lá com uma depressão horrível. Não queria sair do quarto, não queria ver ninguém, não queria... E de repente...
tô lá sentadinha, passo o dia todo sentadinha lá, crochetando, criando. E daí isso incentiva os familiares, isso motiva, isso anima. Então, não desista. Você consegue. André quer falar também, deixar uma mensagem? Eu acho que a vida é tão bela, ela é um quadro que a gente pinta, né? A gente escolhe as cores. Eu acho que o não desistir e poder pintar um lindo quadro e você olhar depois e dizer, meu, eu fiz aquilo ali, é tipo assim, pode dizer, emocionante. E você olhar assim, eu que fiz, eu posso, entendeu? Acho que isso não tem nem o que falar, sabe? Só quem, tipo assim, nós que temos essa doença, a gente viver, e hoje a gente pode, eu posso dizer para você que hoje eu olho a minha vida, quem me conheceu antes, me conhece hoje. Não é a Andréia daquela, né? Então, eu só tenho a agradecer. Para mim, é gratidão. Porque pela conversa da doutora Marina, hoje o Fio da Vida é vida. Na verdade, é uma vida linda. E que isso vai que cresça para vários lugares aí, porque, né? Então, só tenho a agradecer. Gratidão. Para mim, gratidão. Legal. Vocês querem deixar também um registro final? Legal. Talvez assim, pensando assim, toda a história, né? Acho que nós, enquanto sociedade, nós deveríamos assim olhar mais um para o outro, mais com amor também, né? Mas nós vivemos uma sociedade muito, pensando assim, falando bem claro, uma sociedade muito egoísta. A gente só pensa todo mundo pensa em trabalhar, ganhar, enriquecer muitas vezes, mas o enriquecimento não é nada. A gente precisa olhar mais ao próximo. Talvez se a gente olhasse mais também para quem está do nosso lado, nós teríamos uma sociedade melhor. Hoje nós vivemos uma sociedade muito doente. Olha para os noticiários, né, isso fica muito claro para nós. A sociedade está doente. Isso é verdade. Legal, gente. Eu quero agradecer mais uma vez. Tá? Foi um bate-papo inspirador. Espero que para vocês também tenha sido especial, né? A gente deixa assim o canal também à disposição, sempre que vocês tiverem alguma... vai ter uma feira próxima aqui, avisa, a gente vai publicando também à medida que a gente consegue, e com isso a gente também vai estimulando, né, esse trabalho todo que vocês estão fazendo. Para encerrar, eu vou deixar para vocês uma lembrancinha que é um mousepad, depois tem que ver, Legal. vão ter que sortear quem vai ficar com ele, Pode deixar, vamos sortear sim. Isso aqui é um material de um dos nossos patrocinadores, a Doar Digital, que de repente vocês dão uma conversadinha com o Kleber para ver de que forma, né, a plataforma, que é um meio de buscar doações também, de repente isso pode estar ajudando vocês a angariar fundos também, né, para aumentar, ampliar ainda mais essa atuação que vocês têm, tá bom? Calma, coelhinha, não precisa ficar nervosa. E é isso. Agradecer mais uma vez, tá? Pedro, obrigado aí pela força nos botõezinhos aí, e a gente se vê no próximo episódio. Até mais.